Bom dia, meus amores, meus amores, começando mais uma aula. Então, como havia informado, nós vimos na última aula a parte de efeito de interferência sonora, né? Vimos que isso pode ocorrer com a luz. E seguindo o nosso cronograma, a primeira coisa que a gente iria estudar seria exatamente o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Então, vindo aqui para a nossa animação, para cá. O efeito fotoelétrico, ele é um efeito utilizado, por exemplo, em placas solares, aonde o objetivo dele é transformar a energia do sol, ou seja, a luz, em energia elétrica. Como que esse processo ocorre? Basicamente, no efeito fotoelétrico, está escrito aqui, acontece quando os fótons, ou seja, a luz, que é o fóton, que incide sobre o material, apresenta certa energia capaz de arrancar o elétron desse material. Cada material necessita de uma quantidade específica de energia para que ter os seus elétrons ejetados. Essa quantidade de energia é chamada de função trabalho. Então, basicamente é o seguinte, a luz vai bater no meu material. Quando ela bate nesse material, os elétrons saem desse material. Então, eles vão sair de uma placa para outra. Nesse processo que sai de uma placa para outra, eu tenho a geração de corrente elétrica. Então, aquele efeito, como que eu sei disso, né? Quem descobriu o efeito fotoelétrico foi o Einstein, tanto que ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E basicamente ele viu que a energia necessária para arrancar esse elétron, ela dependia de uma constante chamada de constante de Planck e da frequência. Então, basicamente, o experimento ele foi um experimento bem divisor de águas, porque eles viram que a intensidade da luz ela não afeta a retirada de elétrons. Ou seja, aumentando a intensidade, botando uma luz mais forte, uma luz mais fraca, isso não vai mudar a quantidade de luz do efeito fotoelétrico. A única coisa que vai mudar é exatamente a frequência. Então aqui a gente tem, onde eu teria aplicações, por exemplo, de efeito fotoelétrico? Qualquer sistema que ele possa ser acionado pela luz é considerado um efeito fotoelétrico. Então, por exemplo, uma célula fotovoltaica. O que é uma célula fotovoltaica? Imagina que eu tenho sensores de luz, de presença, né? Ou seja, o sensor de presença funciona mais ou menos dessa mesma mecânica, né? O sensor de presença é mais questão de som, mas sensores ultrassônicos, né? São células onde a luz bate e aí você vai ter um circuito onde ele vai acender ou apagar a lâmpada. Por exemplo, o poste. Os postes eles funcionam com células fotovoltaicas, ou seja, enquanto a luz do sol está batendo nessa célula fotovoltaica, a luz do poste está apagada. Quando essa intensidade ela diminui, a luz do poste ela acende. Então, esse é um efeito de uma célula fotovoltaica. A gente pode ter sistemas, por exemplo, de relés, que funcionam também como dispositivo. O que é um relé? O relé é um interruptor, né? Ele vai ser tipo um interruptor, que ele vai ligar e desligar. Só que o relé, ele faz esse liga e desliga eletricamente. Só que esse eletricamente, ele pode ser acionado pela luz. Então eu tenho uma luz, a luz bate nesse material e eletricamente ele ativa e desativa, que é o que acontece com as células fotovoltaicas. Ou seja, a luz bate no meu material, ele ativa um circuito elétrico, ou seja, ele converte essa luz em eletricidade. Convertendo essa luz em eletricidade, ele fecha o circuito. E aí, no caso, a lâmpada acende ou a lâmpada apaga, né? Isso é um efeito, por exemplo, que a gente pode ter. E aí a gente tem aqui, como exemplo, vamos ver se ele carrega. Um experimento sobre efeito fotoelétrico. Então ele está carregando ali o efeito fotoelétrico, para a gente poder entender um pouquinho esse conceito. Então imagina o seguinte aqui, eu tenho uma chapa metálica. Conforme eu emito luz sobre esse material, estou emitindo luz, não está acontecendo nada. Então estou aumentando a intensidade, não está acontecendo nada. Os elétrons só vão sair de um ponto para outro quando eu começo a mexer na frequência. Conforme eu emito uma frequência específica, os elétrons começam a sair. E aí, no momento que os elétrons começam a sair, olha aqui, eu estou gerando corrente elétrica.
Essa é a ideia do efeito fotoelétrico. A luz bate em uma das placas, essa placa faz os elétrons saírem em direção de uma placa a outra, esse movimento dos elétrons gera a minha corrente elétrica. Então o efeito fotoelétrico não depende da intensidade. A intensidade ali, ó, ela pode alterar sim a corrente elétrica, mas o que vai fazer o efeito acontecer ou não, ó, é exatamente a intensidade, é a frequência. Ó. Olha lá, olha a frequência, 1.1. Conforme o aumento dela, olha como que ela diminui para 0.123, certo? Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Essa simulação ela está apresentada nesse carinha aqui, tudo bem? Então é só clicar no PDF de vocês. Eita, nós. Só clicar no PDF aqui de vocês que ele vai jogar lá pro efeito fotoelétrico, tudo bem? Deixa eu até botar uma fotinha aqui para poder ficar visual, ficar bonitinho. Que aí vocês têm uma noção de o que é o simulador. Opa, não é isso. Então, nós temos aqui alguns exercícios. Vou fazer esse exercício aqui, vão ficar 2 para casa, que aí a gente corrige na próxima aula. Então, determine a frequência de corte para o metal cuja a função trabalho é 2,3. Então, o que é a frequência ali de corte? Nós aprendemos que a energia do efeito fotoelétrico, ela depende de uma constante de Planck e de uma frequência. E igual a hν. Ou seja, minha corrente elétrica, minha energia é 2,3 elétron-volts. Elétron-volts na minha medida de energia, tudo bem? O meu H, ele representa 4,01 vezes 10... é 4,0. 4,0, 4 vezes 10 elevado a 15. Então, deixa eu botar aqui, 10 elevado a 15. Então, vou ter aqui, ó, que esse termo está multiplicando, ele vai passar dividindo. Opa. Então, o que eu faço? A potência, que era 10 a menos 5, ela vai passar 10 mais 5 para cima. 2,3 dividido por 4 vai dar 0,57. Então, 0,57 vezes 10 elevado a 15. Então, significa que eu preciso de uma frequência muito elevada para o elétron começar a sair. Então, repare que o elétron, a frequência que é o start para o elétron sair de um ponto a outro. Tudo bem? Então, temos aqui 2 atividades para vocês fazerem e a gente continua na próxima aula. Certo, gente? Então, até a próxima. Falou!